Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou Eliane. Mas se você é novo, aproveita para se inscrever no nosso canal, mas lembre-se de ativar o sininho para você receber todas as notificações e ficar sabendo sempre quando eu estou chegando com um vídeo novo. E se você já nos acompanha, você sabe que eu estou fazendo uma série de suplás usando o suplá de juta, que é um tecido um pouco mais grosso para a gente pintar, né? E no meu primeiro vídeo que eu fiz o suplá, eu pedi opinião para o terceiro suplá. Eu já fiz o de melancia, o de banana e eu pedi opinião para o que eu vou fazer hoje. E várias pessoas comentaram comigo, mas não colocaram aqui na descrição do vídeo. O ideal é você sempre colocar a sua opinião aí na descrição do vídeo. E, de acordo com o que foi pedido, nós vamos fazer hoje. Será o abacaxi. Mas, antes de pintarmos o abacaxi, eu tenho um versículo para você. E o versículo de hoje está na carta aos Efésios, no capítulo 1 e o versículo 18. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo lhes ilumine os olhos da mente, para que compreendam a esperança para a qual Ele os chamou, para que entendam como é rica e gloriosa a herança destinada ao seu povo. E aqui está o desenho que será pintado hoje. Eu coloquei um abacaxi inteiro e um abacaxi cortado. E eu já risquei e fiz da mesma forma que eu fiz nos outros. Olha, peguei o desenho, né? Fiz o desenho de acordo para colocar aqui. Marquei o lugar que eu queria, deixei no lugar certinho. Peguei o carbono com a parte escura do carbono para baixo e vim com a caneta por cima e decalquei o desenho. Com ele já riscado, eu vou colocar aqui por baixo uma tábua com cola permanente. Como eu já disse, a juta ela é firme, mas ela vaza muito a tinta. Então eu coloco a tábua para proteger, para não sujar embaixo. E eu vou usar os mesmos pincéis que eu usei nos outros suplás, da série 815 e 151 da Tigre. Então vamos lá para a nossa pintura? E eu já coloquei aqui na bandejinha o clareador, o marfim, o amarelo ouro, o siena natural, o caramelo, o verde oliva e o sépia. Eu coloquei um pouquinho de cada cor aqui na bandejinha porque eu vou iniciar pintando a casca do abacaxi. E para facilitar, eu risquei aqui, olha, os gominhos do abacaxi para ficar um pouco mais fácil para a gente acompanhar. Só que na juta, a juta por ser grossa, é mais enjoadinho para fazer, mas dá para fazer. E se você repetir isso aqui no tecido mais fino, talvez você tenha mais facilidade para fazer. Eu vou iniciar passando o clareador na metade do abacaxi. Eu não vou passar nele todo não, porque se eu demorar um pouco, o clareador vai secar e não vai ficar legal para trabalhar. Então, eu vou passar nessa parte de baixo aqui e logo depois eu vou vir com o amarelo ouro passando por cima desse clareador. O pincel que eu usei para passar o clareador, eu vou reservar só para passar o clareador, porque aí eu não tenho que ficar lavando o pincel toda hora. Com o pincel 151/4 e o siena natural, eu vou vir começar a separar esses gominhos. Sabe esses risquinhos que eu te mostrei que eu fiz? Então, eu vou fazer como se fosse um contorno, separando com o siena natural. Olha, não é um contorno, eu só estou fazendo uma demarcação. Logo depois eu venho, dou uma espalhadinha nele para não ficar um contorno. Eu não quero contorno, eu quero só separar os gominhos. Com caramelo, eu vou vir fazendo uma sombra na parte de baixo de cada gominho desse que eu fiz. Olha, só embaixo, fazendo um sombreado.
Com o mesmo pincel e o sépia, eu vou vir fazer uma marcação dentro de cada gominho. É como se eu fizesse em cima, quisesse fazer um triângulo no centro de cada losango desse que é o gominho. Eu vou fazer essa marcação, como imitando um triângulo, olha, e agora eu dou uma puxadinha da tinta para cima. Eu não vou colocar muita tinta, é só um pouquinho de tinta e esse sépia eu vou sombrear ele para cima um pouquinho. Eu vou fazer isso dentro de cada losango desse aí que eu fiz. Gente, nós vamos colocando assim um pouquinho só de tinta para não correr o risco de ficar muito escuro. Agora eu vou pegar um pouquinho também de verde oliva, tudo bem pouquinho, e vou colocar na parte de baixo. Onde eu coloquei o caramelo, eu vou dar um pequeno sombreado com o verde oliva, para dar aquela ideia do abacaxi que ainda não está totalmente maduro. Ele geralmente nessa parte de baixo ele fica um pouco mais escuro, com um pouco mais de verde, né? Então nós vamos colocar um pouquinho de verde em cada partezinha dessa que está aqui embaixo. Agora eu vou pegar novamente o sépia e vou vir fazendo a separação desses gominhos. Essa parte de baixo, onde eu coloquei o caramelo, depois coloquei um pouquinho do verde oliva, eu vou vir agora separando, porque o sépia vai escurecer, vai fazer afundar essas partes e aí vai destacar a parte do gominho para dar essa ideia de que está um pouco mais alta. Então, olha só, acompanha comigo aqui que eu vou colocando no cantinho de cada uma delas, olha, e vou separando. Com o mesmo pincel limpo, eu vou pegar um pouquinho do marfim e eu vou fazer um pequeno sombreado abaixo daquele primeiro sépia. Lembra que eu fiz o sépia formando um triângulo? Então, agora eu vou vir com o marfim encostado nesse sépia que eu passei e vou vir sombreando para baixo, para dar a ideia daquela parte que fica mais ressaltada no abacaxi. Nos locais que ficaram muito claros, eu vou dar uma disfarçada, pego, limpo o pincel, só para dar uma espalhada mais, porque eu não quero isso muito claro. Eu vou usar novamente o sépia para reforçar esses cantinhos que eu já havia feito e fazer com que esses gominhos realcem um pouco mais. Eu vou fazer essa parte de cima da mesma forma que eu fiz embaixo, só vou usar um pouco menos do verde oliva. Você já assistiu os vídeos anteriores a esse? Os dois últimos, onde eu fiz a pintura nesse tipo de suplá. Primeiro eu pintei melancia e no segundo eu pintei umas bananas. Vale a pena você assistir. Eu acredito que você vai gostar muito. Eu vou agora fazer as folhas do abacaxi e eu vou usar o verde grama. Eu sei que as folhas do abacaxi costumam ter outros tons junto, né? Tipo às vezes até um vinho misturado, mas eu vou usar só o verde grama. Primeiro eu passo o clareador nas folhas, eu vou passar em algumas folhas e para depois eu vir com o verde grama, passando a tinta da lateral para dentro. E o centro da folha vai ficar mais clarinho. Então assim eu vou fazer com todas as folhas. Eu já passei clareador nessa parte de baixo das folhas e eu vou repetir da mesma forma que eu fiz em cima. Só que tem uma folha aqui que eu quero te mostrar. Olha, ela tá dobrada. Então eu vou passar o verde de um lado e do outro na parte dobrada dela, como se fosse outra folha normal. E na parte de baixo eu vou escurecer mais encostado nessa parte que está virada, para que depois eu vou dar um sombreadinho a mais nessa parte de baixo e ela vai dar essa ideia de que virou.
Terminei de fazer todas as folhas, agora com um pouquinho de sépia, eu venho puxando no centro da folha um traço e espalhando suavemente. E na parte que estiver, as folhas que estiverem por baixo, eu vou também fazer um sombreado com sépia, com um pouquinho, bem pouquinho mesmo, só para escurecer um pouquinho e levantar a folha que está por cima. Eu vim fazendo a parte mais escura com sépia, como eu já disse, e nessa folha dobrada eu escureci um pouquinho mais por baixo da parte que está dobrada. E aqui embaixo eu vou fazer umas folhas viradas para frente. Então eu vou dar um sombreadinho, olha só, formando até um triângulo, e depois eu vou escurecer um pouquinho por cima dela para ela vir soltando de dentro para fora. Agora eu vou pegar um pouquinho do marfim, olha, observe que eu pego por baixo, olha, eu passo o pincel por baixo da tinta, um lado tem tinta, o outro não tem. Então, só com um pouquinho da tinta, eu vou vir passando nessa pontinha da folha, olha. Fiz aqui a pontinha, espalho um pouquinho para cima, para que ela possa virar de dentro para fora. Então, eu não vou tampar isso tudo aqui com marfim, eu vou pôr só na beiradinha de baixo. Eu vou repetir a mesma coisa nas outras folhas que estão também viradas, como essa. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou vir na parte de cima de cada folha que está virada. E vou trazendo um pouquinho para que possa tirar lá de trás, vindo com essa folha para frente. E nas outras folhas todas, eu vou vir agora dando uma claridade com o marfim nas laterais de cada uma delas. Para essa folha que está virada, olha, eu vou pôr a claridade aqui, dou uma espalhadinha e vou vir com um pouquinho de sépia na parte de baixo dela e escurecer um pouquinho para ela realçar mais que está virando. Agora eu vou vir para essa parte do abacaxi que está descascado, das fatias de abacaxi. Passo o clareador nela toda e logo depois eu vou vir pintando com marfim. Inicio passando o marfim nas beiradinhas e venho depois espalhando para dentro. Eu vou fazer em volta dele todinho. Passo e espalho. Como a juta é mais grossa, às vezes eu preciso de espalhar um pouco mais para que ela penetre um pouco mais, a tinta penetre no tecido. Mas a gente tem que procurar vir dando pinceladas, acompanhando o formato do corte do abacaxi. Essa parte que está aqui, quando a gente corta, ela fica aquela bem regular, né? Com a pontinha de siena natural, eu vou fazer essa beiradinha aqui de cima para separar da parte do corte que vai estar do outro lado. E venho puxando de cima para baixo. E eu vou dar pinceladas irregulares, fazendo algumas quinas para dar aquela ideia de quando a gente corta o abacaxi. Vou preencher a parte de cima toda agora, mas a pincelada, olha, eu faço a beiradinha e venho dando pinceladas para o centro para dar a ideia do corte, né? Quando a gente corta o abacaxi, a gente não vê como se tivesse tudo direcionando para o centro. As fibras do abacaxi não vão direcionando para o centro. Então, assim que nós vamos pintar, passar o marfim, mas jogando a pincelada para o centro. Com um pouquinho de siena, eu vou marcar o miolo do abacaxi e vou vir puxando do centro para fora. Como eu disse, acompanhando a fibra do abacaxi. Como eu tenho uma fatia de abacaxi encostada nessa parte aqui do abacaxi, eu vou fazer uma sombra aqui para separar a fatia desse pedaço de abacaxi. Gente, e eu vou fazendo os detalhes usando o restinho de tinta que tem no pincel. Eu não estou abastecendo o pincel. E eu vou vir fazendo as marcações aqui para essa parte aqui do abacaxi para dar a ideia daqui do corte da faca.
tudo com um pouquinho de tinta. Agora eu vou fazer as fatias do abacaxi que estão cortadinhas aqui do lado, da mesma forma que eu fiz esse pedaço aqui. Agora eu volto a pegar o marfim e vou vir fazendo os detalhes dessas fatias do abacaxi. Esse miolo do abacaxi que eu coloquei ele siena, agora eu venho e dou uma claridade nele, porque ele é mais claro. Eu coloquei o siena para que depois essa claridade pudesse realçar. Agora com o siena natural eu vou colocar aquelas manchinhas do abacaxi, que quando a gente descasca sempre fica. Com a pontinha de sépia eu vou agora dar umas marquinhas em cima de onde eu fiz o siena natural. Vou misturar uma pontinha do sépia e um pouquinho do siena natural no clareador para eu fazer um sombreado em volta dessa pintura. Com um pouquinho da tinta jatobá, eu vou fazer uma base para receber esse abacaxi. Com um pouquinho do sépia, eu vou fazer um sombreado debaixo do abacaxi para dar mais profundidade aqui. E logo depois eu vou fazer uma marcação por baixo dessa base que eu fiz, para estar o abacaxi por cima. Com um pouquinho do marfim eu faço uma beiradinha nessa base. Com a pintura do abacaxi eu finalizo o conjunto que eu me propus a fazer. As 3 peças, a melancia, a banana e o abacaxi. Eu espero que você tenha gostado e que esse trabalho tenha sido útil para você, que você tenha tido ideias para usar essas pinturas que eu fiz em algum outro trabalho seu aí. E se ele teve utilidade para você, aproveita e dê o seu like e compartilhe esse vídeo, porque assim como ele teve utilidade para você, ele vai ter utilidade para outras pessoas também. Não é verdade? Eu agradeço a sua companhia e aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!